Saudações pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Novamente, muito feliz de poder trazer novas informações dificilmente acessadas em literatura e até mesmo na internet, em razão da raridade dessas sobre este daimon especial no segmento aberto a todos e todas, mas praticado por poucos na magia chamado Haristun, ou Haristun, que o H é pronunciado como R, mas tudo bem. Somado com este problema de poucas informações, novamente, repito, o outro problema técnico que ainda impede a participação tanto do irmão J.R.R. Abraão como de qualquer outra pessoa a mais, todos informados desde já que o único requisito a participarmos de um debate é termos lugar online para tal, desde que atualmente todos são cobrados para um período superior a 40 minutos. Já me perguntaram quando retornarei este maravilhoso debate. No entanto, o que escrevi abertamente eu repito, aceito sugestões. Antes de me fechar numa bolha, sei de tudo, adoro quando posso aprender algo, até mesmo de outras pessoas fazerem algo que não devo fazer. Então, claro que aceito sugestões. Quem puder oferecer soluções técnicas e queira maior participação de outras pessoas também, inclusive queira participar, aceito. Para quem não conhece, o mago e autor J.R.R. Abraão é também o diretor da Universidade Brasileira de Miami, que também opera online, na Flórida, a Albert Schweitzer University Corporation. Como sempre eu repito, esta universidade é uma das poucas no mundo que dá oportunidade para todos e todas que queiram explorar estudos avançados de pós-graduação e defenderem teses acadêmicas no lato sensus, seja de qualquer tema que for, e realmente pessoas que possam e sejam voltadas e capacitadas a defenderem suas teses. Ao contrário do que as universidades arcaicas, que passam crescente dificuldade por não se enquadrarem no mercado, esta, no caso, olha para o futuro, agindo no presente, trazendo as inovações para o seu quadro, do que fomentando sempre formas diferentes de falar da mesma coisa, antiga e obsoleta, na maioria das vezes. Pode, no caso, parecer uma repetição minha cansativa, mas entendam que ao praticar a magia, você abre tua mente a alcançar conhecimentos cada vez mais aprofundados, a resolverem os problemas de tua vida e, por que não, na vida das outras pessoas também. Os diplomas podem parecer apenas adornos que para certas pessoas intelectuais, que realmente elas têm condições de serem mais do que o diploma mostra, mas para quem começa o caminho da ciência usando a magia, é um trampolim enorme para que essas pessoas com as quais serão defendidos os seus projetos, pelo menos reconheçam, pessoas de fora reconheçam o esforço dessas pessoas que têm o diploma para organizarem suas ideias a ponto de receberem o diploma para tal. É a mesma coisa que quando você tem uma empresa, você leva os seus serviços a concorrerem com empresas do ramo a fornecer um produto ou serviço a outra empresa cliente. Assim como o nome da empresa traz ou não seriedade, os teus projetos executados, relatados e consagrados num diploma serão o nome da tua empresa ao procurar defender teus argumentos. Mas enfim, avise-me aqui quando você tiver sua tese aceita pela Albert Schweitzer University Corporation e eu possa divulgar o teu trabalho também, pois eles não podem divulgar o seu nome sem que você queira isso, certo? E sempre é bom ter uma quantidade de divulgação maior possível, pois isso é muito importante. Além de mostrar esse alcance limitado da universidade na ciência, além de outras áreas, principalmente nas mais avançadas, começará pela divulgação dos resultados das próprias pessoas, que é mais importante, as pessoas que se candidatam a adquirir os diplomas, mais do que as próprias propostas. Mostra o esforço que elas tiveram, dando credibilidade ao tema que elas defenderam. Então entra em contato pelo link aí embaixo, para que te informem como eles podem te auxiliar, pois o site novamente está em operação. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Não sei se vocês conhecem um problema chamado epilepsia, mas quando uma pessoa tem os ataques epiléticos, é muito comum acontecerem lesões decorrentes dos ataques, mais do que a própria doença. Não existe cura, porém existe um líquido que, quando aplicado 3 gotas embaixo da língua, minimiza ao máximo esses ataques, garantindo o bem-estar das pessoas sem lesões e sem qualquer entorpecimento. Assim como muitos remédios importantes da humanidade são derivados de drogas, e quando adoecidos ou lesados os usamos costumeiramente, com este não pode ser diferente. Mas
Por quê? Porque é um líquido chamado canabidiol, derivado da maconha. Então, cada vez que as pessoas fomentam o comércio da maconha como narcótico para entretenimento, dificulta e encarece a produção desses remédios no Brasil, impossibilitando, no caso. Então, liberar drogas nunca fez bem a nada e a ninguém, ok? Mesmo que seja para a produção de remédios, pois o comércio ilegal nunca deixa de existir, inclusive em países ou estados dentro desses que a maconha também é liberada. Entendo que existem remédios que usam a heroína, a morfina e outras drogas também, e nenhuma dessas drogas precisou ser liberada para o uso médico dos mesmos continuar. Então, nunca a liberação de drogas se justificará para a cura de pacientes. No entanto, precisamos verificar que o nosso papel ao proibirmos a produção desses remédios, porque algumas poucas pessoas querem apenas o seu entretenimento, pouco preocupadas com quem precisa disso como remédio. O escrutínio de países sérios como o Brasil a separar os remédios dos narcóticos é muito importante para evoluirmos, ao invés de apenas nos sentenciarmos. No entanto, peço que, caso você consuma qualquer narcótico, inclusive maconha, entre eles, lembre-se que o seu consumo é a razão principal da legislação, com razão, dificultar a viabilização de empresas farmacêuticas produzirem matéria-prima e os remédios no Brasil em baixo custo. Mas, voltando ao tema do vídeo de hoje, conforme o daimon de hoje ser o Haristum, neste programa de hoje são apresentadas características que você poderá, relacionadas com o Exu Brasa também, que é sua assimilação dentro da Quimbanda. Em concordância com um amigo que ainda não permitiu divulgar o nome dele, são coisas distintas, o Exu do Daimon. Mas nada te impede de trabalhar até mesmo com os dois juntos, cada qual com seu campo de ação e reação. Mas se lembre, não se avalia todos os casos por apenas um. No Grimário Verum, a original, não contém informações deste daimon em detalhes. Talvez em algumas versões apareça a declaração ritualística. Este que é muito poderoso para principalmente curas físicas ou combates a doenças que englobam principalmente a temperatura corporal. Ou seja, esse vídeo é objetivo, mas muito útil principalmente para quem já leva a sério a magia. Não a demonologia como religião, mas como ritualística. Confesso que é uma das opções que abrirá atividades na nova edição do Grimário Verum Carpinicum, que escrevo no momento. Então, hoje o vídeo é focado somente sobre o daimon Aristum, do qual não encontrei sua etimologia exata. Diante desta falta de informações, entre muitos outros no livro, fui obrigado a expandir uma visão mais universal do que o vazio sobre o tema no original e na maioria dos autores que discorrem sobre o tema. Novamente, minha intenção aqui não é competir com alguém que fale algo diferente do que eu falo ou tenha algo a me acrescentar, mas também abordar informações aprofundadas sobre este em particular, para você ter informações mínimas a operar com o mesmo. Existem nomes alternativos para o Haristum? Até agora não, ou no caso eu não achei. Eu agradeço se alguém informar, ok? Quando o Haristum aparece no mundo ocidental, conforme as fontes Who in Hell de Kelly, ou Devil's Dominion dos mestres, eu não sei, não vi um nome em particular desse, e o livro de magia negra e cerimonial de Waite, a primeira vez que eles alegam foi no Grimário Verum mesmo, supostamente escrito por Alibec, o egípcio, em 1517, envolvendo-se em mistérios. Mas a falta de informações abrangentes sobre esse demônio não surpreende, visto que ser um problema recorrente em todo esse Grimário. Qual a etimologia do Haristum? Como eu já disse, fora do Grimário Verum de 1517, ele não é mencionado em nenhum outro Grimário principal, levando à falta de informações detalhadas sobre ele. Isso não é surpresa, no entanto, dada a escassez de detalhes sobre a natureza dos demônios em todos os círculos de demonologia e mitologias antigas, fica difícil. Então, como resultado, não se sabe muito mais sobre esse demônio devido à falta de detalhes sobre sua origem demoníaca. A probabilidade de Haristum é que Haristum foi um dos deuses pagãos primitivos que foi lançado como um demônio com a disseminação do catolicismo por todo o mundo da Idade Média. O cristianismo não tinha isso, ok? Só quando o catolicismo foi lançado na Idade Média que começou essa loucura toda. As antigas mitologias do Oriente Médio e as primeiras narrativas greco-romanas não mencionam esse demônio, aumentando muito ainda mais o mistério ao seu redor. Qual a hierarquia de Haristum? No Grimário Verum, como os outros demônios dentro da hierarquia, ele é classificado como o segundo a servir sobre o governo dos demônios Rael e Sergulat. Rael eu já falei sobre, certo?
Então, convém lembrarmos que ambos estão a serviço de Nébiros, portanto, também pode lhe gerenciar os comandos. Disse que está além, caindo na linha do demônio Nébiros, e outras linhas também estão associadas ao demônio Shaphan, okay? X-A-P-H-A-N. A credibilidade dessa afirmação, no entanto, ainda não foi confirmada. Então, por favor, se puderem opinar, sim, não, foi, não foi, principalmente pessoas médiums ou pessoas que trabalham com a magia já em contato com os daimons, puderem afirmar o que é ou que não é a respeito do Shaphan, por favor, deem detalhes das suas experiências. No entanto, Ariston é outro dos demônios subordinados, atribuídos aos 4 demônios principais também, que servem sob o governo de Satanáquia. Qual a aparência do Ariston? O Ariston apenas lista esse demônio no Grimarium Verum e não dá qualquer explicação aberta. Isso não é surpreendente, visto que o Grimarium foi feito sob medida para ocultar informações em vez de revelá-las. Claro, isso não indica que é proibir, mas ocultá-las, ok? Isso indica que quem tem interesse precisa ir atrás, como estou indo agora, pedindo maiores informações de quem pratica. Também não há menções à aparência de Ariston em outros lugares nos círculos de demonologia, mas, segundo o relato de muitas pessoas que convocaram Ariston sobre uma manifestação física, ele se parece muito com o diabo, entre aspas, estereotipado, uma grande figura bestial e corpulenta em forma de uma luz laranja avermelhada sinistra envolta em fogo, chamas. Seu comportamento é amigável e genuíno, mas um pouco tenso, convenhamos. Quais os atributos de Ariston, então? Pelo Grimarium Verum não ter nada a respeito, apenas comenta que entre os praticantes que Ariston tem a capacidade de conceder imunidade ao fogo, dando a habilidade de se passar pelo fogo sem se queimar. Uma declaração ousada com um grande número de implicações e aplicações. No entanto, é notável que ele não concede invencibilidade absoluta a ninguém. É o único contexto onde habilidades do demônio podem ser podem ter benefício real aos praticantes. Portanto, é necessário que muito cuidado seja tomado ao lidar com entidades obscuras do outro plano. Melhor ainda, os ilusionistas com experiência zero e modesta deveriam tentar invocar demônios mais familiares antes. O corpo da obra de Ariston, bem como a alquimia de muitos outros daimons, está diretamente ligado à tradição misteriosa do daimon goético Shaphan, como eu falei, ao trabalhar na respiração energética. Também, como é a alquimia de Shaphan, Ariston tem alguma semelhança com o Qigong, Qigong tibetano ou o chinês também. No entanto, essas semelhanças se distanciaram rapidamente à medida que suas respectivas práticas se aprofundam. É o detentor do fogo das paixões também, que queima as negatividades do dia a dia ou em suas brasas. Por exemplo, se você tem, também nesse caso, Ariston, se você tem um problema com a parte emocional, num relacionamento que já existe, pode até trabalhar com outra pessoa, ou junto com ela, ou para com ela, ou para ela, para essa pessoa, outra pessoa, ou trabalhar com Ariston para poder reaquecer a relação entre vocês, o sentimento entre vocês, ok? Não se sabe muito sobre esse demônio, das características dele. Não se sabe muito sobre esse demônio como consistente com os temas em execução do Grimarium Verum. Vários os demônios listados são mencionados apenas brevemente, sem quaisquer detalhes fornecidos a respeito deles. Não se sabe se Ariston é noturno, diurno ou ambos. Portanto, é uma dúvida que se esse demônio é totalmente confiável, pois ele pode ser malévolo, benevolente ou mesmo indiferente para com os seres humanos mortais. Ariston é rápido para explodir em longos ataques de gargalhadas estrondosas. Isso também confere nas pessoas que são médios e incorporam, por exemplo, Ariston, interpretado como... Não Ariston necessariamente, desculpe, mas interpretam o similar na Kimbanda chamado Shubrasa. Tem características semelhantes. Então, quais são os daimons semelhantes ao Ariston? São Elelogap, Bukons, Kil, Satanáquia e Guland. Existe algum benefício de Ariston? Seu ofício é evidentemente proteger, seria protetor. Então, embora não conceda aos praticantes invencibilidade absoluta, ainda pode ser uma arma útil. No entanto, dado o contexto certo, sua potência não pode ser subestimada, especialmente visto que ele é o segundo demônio mencionado na sua hierarquia. Suas mensagens divinatórias são muito efetivas, principalmente no segmento médico, sobre possíveis linhas de tempo futuro. Suas previsões são regularmente estranhas e salvam muita gente de muita dor. Então você precisa decifrar
as previsões do Haristum. As práticas esotéricas regidas pelo Daimon Haristum são ocultas pela omissão e, infelizmente, seus grandes mistérios alquímicos quase se perderam no tempo. Ou talvez seja o tempo de você resgatar, caso você tenha familiaridade com essa energia. Em alguns casos, ou em alguns grupos, essa alquimia foi preservada e contém grande alquimia interna da manipulação do calor, fogo interno e externo, que beira o desenvolvimento de poderes sobrenaturais e psíquicos. Um dos donos da combustão, aquela que lentamente derrete o chumbo, o metal, os transformando em líquido, aquele que é a pessoa que é paciente. Existe algum resultado influente ao público ao invés de para indivíduos? Conforme remédios naturais são de muito mais fácil acesso ao público do que esses industrializados, com a mecânica empresarial de médicos os indicando, ou seja, não é só o remédio em si que tem uma mecânica, mas uma mecânica empresarial também, para quem entende minhas palavras. Seria errado postular que a indústria médica lucra com o adoecimento das pessoas? Então, seria essa a razão, então, de não conceberem maneiras de curar do que remediar pessoas doentes? Então vale a pena, pelo menos, considerarmos essa dúvida. Acredita-se que a alquimia e o boticário de Haristum fortaleçam seu sistema imunológico, reduzem a inflamação, aumentem os níveis de energia, aliviam o estresse, aprofundam o relaxamento e promovem o calor de todo o corpo. Como cada um dos daimons goéticos tem atribuídos a eles certos boticários, de ervas na forma de elixires, pílulas, plasmas e bálsamos, os formulários de ervas do Daimon Haristum aquecem, limpam e revigoram, desintoxicam, purgam e estimulam a digestão. Essas misturas também são fortes, então não se delicie, ou seja, não abuse. Quais objetos seria recomendado consagrar para o Daimon Haristum? Haristum é muito antigo, presente nos altares, na brasa dos incensos, na lenha que arde, aquele que trabalha em conjunto com as ervas de defumação, sem o qual grande parte da magia não se realizaria. Então fica a dica aí. Não estou dizendo para vocês o que seria, mas para vocês procurarem opções, recomendo nesse paradigma. Ok? Agora, existem alguns conceitos úteis para padrões para se convocar Haristum. Este usa o símbolo da energia oculta, representando o fogo. É o próprio carvão em brasa, expressando a força material e espiritual contida, que nos aquece, e nos ilumina sem a necessidade de se impor, de explodir em um enorme fogo. É o guardião do autodomínio, e o carvão, a cinza e o fogo ali contido em segredo. É a energia adormecida e desperta a qualquer minuto. Como é o melhor ser feito o ritual para evocar o Haristum? Esse demônio também é convocado pelo mesmo ritual descrito no Grimarium Verum para invocar demônios inferiores. Este ritual é fornecido no terceiro livro do Grimarium Verum, requer que o médium evite qualquer forma de pecado bíblico, nem tenha contato sexual por 3 dias. Após isso, o processo de invocação do demônio pode ser conduzido pelo médium. Apesar de sua aparente complexidade, é o ritual mais básico para invocar os demônios inferiores e bastante prático. Todo o ritual é detalhado no Grimarium Verum para a conveniência do mago. Como acontece com qualquer outro demônio, é necessário respeitar esse demônio, pois isso não apenas evita e reduz a intenção malévola, mas também aumenta a probabilidade de resultados desejados. Também tenha cuidado de se proteger de energias sobrenaturais. Isso é feito visualizando mentalmente um círculo de proteção e entrando nele. O excesso de confiança na energia dos demônios não é aconselhável, pois foi postulado que afeta as pessoas no nível psicológico. Okay? Então fica como Haristum pode ser tão incomum e difícil chamar quando sua assimilação na Kimbanda e Exu Brasa é justamente o oposto. Diante da maioria dos Exus terem uma história humana antes de se tornarem o cargo que ocupam, ao menos nas incorporações, notamos paralela a facilidade de assimilação dos conceitos em termos humanos. Como o nosso aceitar comum, que do carvão obtemos a brasa, assim o calor que ela nos fornece é uma das formas possíveis para se transferir a energia. Então, diante da grande similaridade de ação de ambos, é muito fácil se operar com os dois conceitos simultaneamente. Este guardião, que ocupa o nome brasa, é um transferidor de energia. Quem já teve a oportunidade de conversar com o Exu Brasa sabe a energia dele. É muito forte.
Esse Exu Brasa, como guardião que pertence ao povo do fogo, nos mostra que ao mantermos o calor, mantemos o fogo em constante movimento em nós, aquele que nunca permite que as dificuldades de vida nos esfriem. Exu Brasa, então, é aquele que ajuda na limpeza do ambiente e nas festividades. Exu Brasa está presente em boa parte do nosso dia a dia. O médium, quando incorporado, sente um enorme calor. Normalmente esse Exu trabalha com brasas e sua frente, que as manipula com maestria. Suas oferendas são do barro e do lodo. Sua comida é somente de trigo com pimenta malagueta, fuma charuto, bebe marafo. Seus símbolos são o tridente com 4 pontos e uma cruz com uma cobra em volta. Sua guia é de contas verdes e pretas e permanece no domínio da falange das caveiras. Então, quais são os Zen demoníacos de Haristum? São Liftoark Pandemonium et Germinet Haristum. Mais uma vez, Liftoark Pandemonium et Germinet Haristum. Terceira vez, Liftoark Pandemonium et Germinet Haristum. E o outro dele é Veni, Veni, O Comitis Haristum. Veni, Veni, O Comitis Haristum. Última vez, Veni, Veni, O Comitis Haristum. É isso, pessoal. Infelizmente não obtive mais informações, mas acredito que podem entender os benefícios de operar tanto com Haristum como sua assimilação na Quimbanda, chamada Exu Brasa. É isso aí. Muito obrigado por assistirem até o final. Cliquem no gostei. Caso que você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para incentivar esse canal, sem esquecer de mencionar a opção de receber notificação sempre. Caso queira os livros a respeito sobre o Grimarum Verum, Carpinicum, estou acabando o segundo volume. Mas enquanto isso, existem muitas outras opções que você pode acessar na descrição embaixo aí, ok? Então, um abração e tenham todos uma ótima semana. Até o próximo domingo. Fui!